pastor Sandro, para mim, e a gente não dá tanto valor a isso, a Páscoa é o maior símbolo do cristianismo. A gente fala muito do Natal e tudo, mas eh, quando Jesus nasce, é um marco, é uma coisa importante, é Deus se tornando homem por nós. Mas vamos observar que durante toda a sua trajetória, várias pessoas tentaram impedir o cumprimento da promessa. O diabo, o tempo todo, tenta fazer com que Cristo desista da sua missão. E quando Jesus, na cruz do Calvário, ele fala, está consumado. Ali mostra que exatamente a missão pela qual ele veio, para nos salvar, para nos resgatar. É somente no cristianismo que nós vemos um Deus que se faz um igual e que, ao invés de querer que as pessoas se sacrifiquem, ele se sacrifica. Na história da filosofia, na história das religiões comparadas, nós encontramos deuses que, teoricamente, ressuscitam, mas somente Cristo foi aquele que se doou voluntariamente. Somente a morte de Jesus é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Já ouvimos esse conjunto maravilhosamente cantando, que encheu os nossos corações. Ouvimos as crianças, ouvimos as meditações, mas nesse momento eu quero que nós venhamos a fixar, aprender e apreender o que verdadeiramente significa Páscoa. Olho lá no último banco, vejo toda uma família ali reunida, a família do pastor Helder, seu irmão, mãe, irmã. Hoje temos aqui o Gabriel, junto com a Tânia. Mateus veio prestigiar a esposa, né, os netos da irmã Eliane. Veio os netos, mas eu não vi a Eliane. Ah, por isso que eu não vi, né? A família aqui completa. Aí é uma grande alegria nesse momento. Irmã Elza está aqui, ó, junto com a Jussara, né? Até a Selminha veio, né? Está aí, junto lá com... Aqui eu tenho meu ponto eletrônico aqui, ó, o marido dela também está lá, né? O Manuel. E é uma grande alegria, uma família que nos visita nessa manhã, ali do lado da irmã Ilã. E o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, quem nos acompanha na igreja, nas nossas redes sociais, nós temos um programa que meu sonho é que um dia deixe de ser gotas e passe a ser torrente de esperança. Alguém aqui já assistiu Gotas de Esperança? Continua gotinha. Né? E se vocês observarem esse programa, que é feito com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, com muito esmero, com muito cuidado, nós vamos ver que durante essas mensagens que nós vamos finalizar na próxima semana, nós trouxemos, desde aquele momento em que Jesus chega a Jerusalém, que nós chamamos de Domingo de Ramos, onde as pessoas colocam ramos como autoridade para demonstrar que o rei estava chegando e começam a falar Hosana, Hosana, que dizia o seguinte, salve-nos, salve-nos, chegou o rei que vai nos salvar, Hosana, salva-nos. E ele entra, e ele sai depois, vai naquele momento em que ele se reúne com seus discípulos, lava os pés de cada um deles. E aquela última semana é uma semana riquíssima de ensinamentos, de
de Jesus para nós. Mostra o grande amor do Pai a você que está aí sentado. Diante das suas dúvidas, diante dos seus questionamentos, diante das suas dores, Jesus está nos preparando para que eu e você venhamos a ter um encontro que impacte a nossa vida. Logo depois ele vai para o jardim de Getsemane. Ele é depois entregue e ele é crucificado. Jesus morre na sexta-feira, que chamamos Paixão de Cristo. Paixão porque era um amor tão grande, um amor tão grande que Deus tem por nós, que ele se entrega voluntariamente por amor a você, por amor a mim. As pessoas ficam assustadas. As pessoas perdem a esperança, porque a esperança deles estava naquele homem vivo, naquele rei. E ao ver Jesus morto na cruz, eles se entristecem. Na nossa vida diária, quando nós vivemos as nossas adversidades, quando as coisas não acontecem do jeito que nós achamos que seria o melhor, nós também nos frustramos. Ficamos tristes. Na sexta-feira da paixão, o céu ficou preto. Tal qual exatamente o que aconteceu aqui, na quinta-feira, em que o céu ficou preto. E ao olhar aquele temporal, eu me lembrei e não pude deixar de me remeter àquela paixão. Fui buscar meu neto na escola e as crianças apavoradas. E o meu neto vira para mim quando me vê: vovô, salva-me! Salva-me! Queria segurança. E exatamente isso, diante das tormentas da vida, não é um avô, não é o pai, mas é o Senhor, que está nos abraçando, que está nos acolhendo, e podemos falar: Hosana, Hosana. Ele nos abraça e nos recolhe. E diante daquela dor em que Jesus está passando, ele olha, ele tem tempo, mesmo diante de dores tremendas que o impediam de respirar. Cada suspiro era uma dor descomunal. Ele vê da cruz Maria. Ele vê do alto João. Ele vê a tristeza de Maria. Ele olha a tristeza. Ele tem tempo para se preocupar com as Marias da vida, com os Joãos da vida. Talvez você seja como Maria. A minha esperança acabou. Talvez você seja como João. E agora? O que vai acontecer? Jesus, um ato de dor, mas de grande amor. Ele faz algo que a igreja de Jesus Cristo precisa aprender, precisa praticar. Ele fala: Maria, mulher, eis aí o seu filho. Ele olha para João e fala: João, eis aí a sua mãe. O ensinamento de Jesus naquela crucificação é que eu e você vivamos em unidade como família.
cuidando um dos outros. Quantas Marias temos por aí, quantos Joãos estão sofrendo, carecendo de amor, de carinho. Que eu e você possamos ser o abraço de Cristo. Que eu e você possamos acender a centelha da esperança. Que nós possamos gotejar todos os dias esperança àqueles que sofrem. Depois que Jesus entrega e fala, está consumado, a dívida está paga. O véu se rasga de cima a baixo para simbolizar que aquilo que nos impedia, o véu que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, de entrar na presença de Deus, se rompeu. Não por mérito nosso, não por obras humanas, mas por obra do Senhor. Por isso que ele rompe de cima a baixo. E temos as primícias da ressurreição. Diz os textos que os mortos em Jerusalém voltam para as suas casas, iniciando que a morte não é o fim. Diante das nossas dores, diante das nossas incertezas, diante das nossas dificuldades, precisamos olhar para a cruz, olhar para esse amor, olhar para esse sacrifício, ao olhar para essa mesa. É o banquete que nos espera. Quando acabar esse mundo, quando as dores acabarem, não haverá doença, não haverá cadeira, não haverá Alzheimer, não haverá nada de ruim, pois nós seremos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. É essa esperança, e é isso que eu quero trazer à amada igreja nessa manhã. Lá em João, capítulo 20. Abram suas Bíblias. João, capítulo 20. Fala sobre a ressurreição. Porque tal qual na sexta-feira houve a morte, o sábado nada acontece. Sábado é um sábado de silêncio. E às vezes na nossa vida, quando nada acontece, quando Deus faz silêncio, nós ficamos desesperados. Nós achamos que Deus nos abandonou. Talvez você, nessa manhã, esteja passando o silêncio do sábado. Silêncio onde a tua esperança, em alguma área da tua vida, talvez não tenha sentido. Talvez você tenha acompanhado, talvez você tenha seguido como aqueles discípulos seguiram a Jesus e se decepcionaram com alguma coisa e ficou naquele vácuo, naquele buraco. Talvez você se decepcionou com a igreja, talvez você se decepcionou com as pessoas. Não era aquilo que você esperava. Mas olha como essa mensagem é poderosa. No domingo, domingo da ressurreição, Maria chega ao túmulo. E o túmulo estava vazio. E ela, ao entrar, ela vê exatamente que as roupas, aquele lugar onde Jesus havia sido colocado, estava limpo. As roupas estavam dobradas. Os lençóis estavam bem feitos. Significa que o corpo de Jesus não foi roubado e que nem ele fugiu, porque você já viu alguém fugir, ainda arrumar a cama?
mostra um ato consciente da entrega de Cristo. Por isso, vamos ler capítulo 20 de João, dos versos 1 aos versos 10, que diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu e foi onde estava Simão Pedro e os discípulos, a quem Jesus amado, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o caminho. Ambos correram juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu o lenço de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ali também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro no túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram para a sua casa. É o domingo. É aquele dia que eles chegam. Eles encontram aqueles lençóis dobrados. E na cultura judaica, quando você dobra aquele utensílio, significa eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus se entrega por amor à irmã Elsa, por amor a Júnia, por amor ao Jocenil, dizendo eu vou voltar. Primeira coisa que eu aprendo ao olhar esse texto, que a esperança vence o caos. Eu não sei o que você tem passado pela sua vida. Eu não entendo o tormento que tem te massacrado. As dúvidas, as ansiedades que têm tentado te paralisar. Mas eu quero falar para você nessa manhã que a ressurreição é o símbolo da esperança que vence o caos. O túmulo vazio, os lençóis de linho deixados para trás. João e Pedro, eles correm para o sepulcro e não encontram corpo. Acham que foi roubado. Mas se fosse isso, a cena estaria em desordem. Quem já viu uma casa roubada, teve esse desprazer, sabe que fica tudo em desalinho. Mas os lençóis dobrados indica que Jesus não fugiu da morte. Ele atravessou e deixou para trás. Quem tira uma roupa que não serve mais. Vou deixar para trás essa vida. Essa roupa não me representa mais. Eu cumpri. Está consumado. Acabou. Isso não me serve mais. E é isso que Cristo quer falar para você nessa manhã. Talvez você já não esteja vivenciando a ressurreição de Cristo na sua vida. Talvez você ainda esteja enrolado em panos e linhos de morte. Mas Jesus ressuscitou. Vivemos um mundo onde a morte, o vazio, parece ser a última palavra. Vivemos um período desgastante, com crises na família, crises financeiras, doenças. Como temos doença? Pessoas vivenciando luto. Mas o túmulo vazio é a prova física de que o mal não é o capítulo final.
Existe um pensamento judaico dentro do Talmud que diz o seguinte: se não acabou bem a sua jornada, é porque o fim ainda não chegou. Entendendo esse pensamento judaico, Paulo escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu plano. As agruras da vida não é o ponto final. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. A história final da sua vida é a vitória de Cristo. Tenha fé, tenha esperança. Vivemos nesse mundo doente. Se o túmulo está vazio, a tua esperança tem que estar cheia. A ressurreição garante que o que parece ser o fim da linha para muita gente é apenas um cenário de transição. Lembra que eu falei da crucificação e aquele buraco, aquele silêncio no sábado? Não era o fim. Era o início da vitória. Era o início da ressurreição. Talvez o deserto que você está passando, saiba disso, eu gosto muito de falar isso. Deserto não é lugar para fazer morada. Deserto é lugar de passagem. A geografia bíblica ensina isso. Por isso que no deserto as pessoas faziam tendas. Era exatamente esse sentido. Isso aqui é provisório. O deserto da nossa vida é provisório. Vocês estão caminhando para a terra prometida. Segunda coisa que eu aprendo é quando ele fala, Maria, a partir do verso 11, 18, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, sem esperança, não entendendo. Como diz Asaf no Salmo 73, em vão mantive os meus pés limpos. Maria Madalena, ao olhar o túmulo vazio, ao olhar aquela cena, ela ainda não entendia o milagre da cruz. Ela chora. Sua esperança foi frustrada. Talvez muitos de nós aqui hoje estejamos chorando porque encontramos buracos, encontramos vazios na nossa existência. Por isso ele fala, Maria, no entanto, permanecia junto ao túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram, mulher, por que está chorando? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu quem era Jesus. E Jesus lhe perguntou, mulher, por que estás chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, lhe respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde colocou e eu o levarei. E Jesus disse, Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Segunda coisa é que eu falo que o consolo de Deus cura a nossa identidade. O encontro pessoal com Maria Madalena no jardim. Maria estava tão cega
pela dor. E às vezes isso acontece conosco. Nós estamos tão imbuídos, tão presos às nossas dores, remoendo o nosso passado, remoendo as nossas angústias, que não nos permitimos ver as bênçãos de Deus que está na nossa frente. É isso que o texto está falando. Maria estava tão cega de dor que não conhece Jesus a ponto de confundi-lo com o jardineiro. Mas olha que interessante. Quando Cristo olha para essa mulher, Deus não trabalha no atacado, ele fala exatamente o nome dela. Deus conhece cada um pelo seu nome. É isso que diz o profeta Isaías, quando diz que os nossos nomes estão gravados nas palmas da mão de Jesus. Deus sabe exatamente aonde está a sua dor, qual é a ferida que está te incomodando. Ele te conhece, Ele te vê. E Ele quer nos restaurar. Muitas pessoas, como eu e você, às vezes nos sentimos mais um na multidão, invisível diante das nossas dores. Eu não conheço a estrada da Jussara, só ela sabe. Eu não conheço a história das dores da Djanira, só ela sabe. Eu não conheço as dores de muita gente que está aqui. Mas eu quero te dizer, diante do Espírito Santo, nessa manhã, que Deus conhece exatamente o seu problema. E Ele traz a solução. Ele quer restaurar as nossas vidas. Deus quer preencher esse vazio que existe dentro de nós. A ressurreição prova que a crença em Cristo não é abstrata, mas é uma certeza. Ele nos conhece pelo seu nome. Ele sabe exatamente aonde está doendo. A Páscoa nos ensina que Cristo, vivo, interrompe o nosso choro para devolver propósito para a nossa vida. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, tome posse dessa promessa de Deus. Você não está sozinho no jardim da aflição. Deus conhece a sua vida. Ele te conhece pelo seu nome. Ele sabe exatamente o que precisa ser feito na sua vida. Terceiro e último ponto. A paz que transforma medo em missão. Olha só o que diz nos versos 19 em diante, até o 23, diz assim: Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro, 19, diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver Jesus. Jesus disse outra vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E diz assim: recebam o Espírito Santo. Ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito. O que nós podemos aprender? Que a paz de Cristo, a certeza da ressurreição, transforma nosso medo em missão. As portas estavam trancadas.
As pessoas estavam encolhidas com medo. Vivemos uma sociedade com medo, medo de tudo. Às vezes nós nos trancamos nas nossas dores. Mas Jesus quer romper essa barreira. Jesus quer destruir aquilo que atravessa a nossa alma e quer nos restaurar, quer nos presentear com a paz de Cristo. E que nós, eu e você, sejamos receptivos ao Espírito Santo de Deus. Quantos de nós? Quantos? Eu vejo isso. Quantos de nós estamos vivendo com a porta do coração trancada? Se machucou, se iludiu, parou de confiar. Pastor, doeu demais, você não tem noção do que é isso. Medo do amanhã, medo do julgamento das pessoas devido aos nossos erros, medo alheio, e o medo nos paralisa. Mas Jesus ressuscitou para ressuscitar também a esperança dentro de você, para restaurar em você a vida, para que você tenha vida e vida em abundância. Aonde o medo paralisa, a presença de Jesus mobiliza. A paz que Jesus oferece. Eu sei que é difícil. Não depende das circunstâncias externas mudarem. Não espere o momento ficar bom. Mas quem está dentro da sala contigo e conhece você pelo nome é o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer soprar nessa manhã vida nova sobre os seus projetos, sobre os seus planos paralisados, enviando você para um novo começo, de acordo com a vontade dEle. Não sou. Talvez você se ache pequeno demais, mas é o Espírito Santo de Deus dentro de você, é a total dependência de Deus que restaura a nossa esperança. Concluindo, a Páscoa, que nós celebramos com muito amor, como esse memorial da ceia do Senhor, é uma lembrança do túmulo para a vida. Nós temos segurança eterna em Jesus. No lugar de choro de Maria Madalena, ouve a voz de um consolo pessoal. Deus hoje está falando no seu ouvido. Ei, você, eu te amo. Te convido a participar desse. Eu não quero saber o que aconteceu, como foi, mas eu quero soprar sobre você o Espírito Santo de Deus, te dar novidade. Terceiro ponto. Ele quer soprar sobre nós para dar poder às nossas vidas. E esse memorial da ceia do Senhor, exatamente isso. Ali naquele momento, ele pega homens comuns, como eu e você, e convida para participar da mesa do Senhor. Jesus hoje quer fazer milagres. E antes de cear, quero que você abaixe. Quero orar. Quero que você reflita em tudo isso que foi falado aqui nessa manhã, todas as músicas cantadas, todos os belos hinos, palavras postas. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja frustrado. Talvez alguém lhe decepcionou. E você tem medo de se machucar. Quero te fazer um convite nessa manhã. Se você quer ser restaurado como ato de fé, reconhecendo que você precisa ser renovado nessa manhã.
se você deseja o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez você não saiba como, mas é um ato de fé mesmo, a gente não sabe como. É Deus trabalhando em cada um de nós. Se nessa manhã o Espírito Santo está falando ao teu coração, diante de um túmulo que você não entende, mas você crê que Cristo pode transformar. Quero que você levante a sua mão e fale assim: Senhor, eis-me aqui, restaura a minha vida. Amém, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, amém, glória a Deus, amém. O Espírito Santo de Deus está falando, amém, glória a Deus. Entre você e Deus. Mais alguém? Mais alguém? Vamos ficar de pé nessa hora. Quero convidar os diáconos para virem aqui à frente. Os pastores, pastor Sandro. Esse é o ápice. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá. Vem cá, mamãe. É. Voltando para Jesus. Glória a Deus. Vem cá. Vem cá. Mais alguém? Ela teve a ver aqui à frente e falou assim: olha, eu estou voltando. Você quer isso? Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Venham participar mais de perto da ceia do Senhor. É a mamãe do Enzo. Menina que trabalhou muito na igreja. E Deus hoje está soprando o Espírito sobre a vida dela. A Ele honra, glória, poder. Há mais alguém aqui? Não se preocupa como vai ser. Simplesmente haja. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Há mais alguém que quer vir aqui à frente? Há mais alguém? Não? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da Tatiana, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã, ó Pai, ela reconhece, Senhor, que necessita de Ti, quer voltar aos seus apriscos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, sopre sobre a vida dela, Senhor, a presença do Teu Espírito, Senhor, e renova nela o Espírito inabalável, Senhor. Restaura os sonhos, Senhor, restaura as alegrias, Senhor. Cure as feridas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o nome, ó Pai, das tuas filhas, Senhor, esteja escrito no livro da vida, cheio de alegria, paz, amor e bondade. E todos aqueles que nessa manhã reconhecem a Ti como único, suficiente e exclusivo Salvador. Amém, amém. Senta aqui e vamos adorar a Deus. Senta aí. Já vai tomar ceia, ó. Vai poder tomar. Já é batizada, não é? Então. E a mamãe que vai te dar ceia.